Graça e paz a todos. Amém? Para mim é um prazer muito grande. Pastor Jeremias é uma referência, né? Ele é alguém muito precioso. E quando me fez esse convite para estar aqui, eu falei, eu não posso deixar de participar de um evento como esse. Conversar com pessoas sobre valores familiares, inspirar pessoas a cuidar melhor de seus cônjuges, de seus filhos, de sua família e de sua casa. Por onde eu tenho caminhado, eu tenho descoberto que pessoas não se casam com pessoas erradas. Eu tenho descoberto que pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa certa. Eu descubro que pessoas amam as pessoas que convivem, mas elas não têm noção de que essas pessoas são diferentes. Me parece que as pessoas querem conviver com pessoas que tragam para a vida dela aquilo que lhes sobra. E a grande grandeza, ou a grande, vamos dizer, o grande sucesso do relacionamento é conviver com gente que traz para a nossa vida aquilo que nos falta. Por isso que pessoas são diferentes. Eu vi uma colocação que eu achei muito interessante. A Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos porque Deus é perfeito. Mas se eu perguntasse para você agora, se você é perfeito, provavelmente você diria que não. E aí uma história me esclareceu. Eu estava ouvindo e ele disse assim, eu fui comprar um micro-ondas. E eu falei para o vendedor, eu quero um micro-ondas perfeito. E o rapaz disse, eu tenho um micro-ondas de uma excelente marca, ele é muito bom. Certo? As reclamações dele são praticamente zero. E ele vendeu o micro-ondas. E o rapaz levou para casa e ficou tão satisfeito com o micro-ondas que na semana seguinte voltou na loja e disse, muito obrigado. Mas agora eu vim comprar com você um freezer. E eu quero um freezer perfeito. Como você me vendeu o micro-ondas? E o rapaz vendeu um freezer para ele. 2 dias depois da entrega do freezer, ele voltou na loja. E disse, olha, tem alguma coisa de errado. O freezer não está legal, porque eu coloquei a comida dentro dele e ela congelou. E ele disse, mas qual é o problema? Ele falou, não, é porque quando você me vendeu o micro-ondas, ele esquentou. E o rapaz disse, mas eu não estou entendendo. Você estava querendo que o freezer também esquentasse? O micro-ondas é perfeito porque foi feito para aquecer. O freezer é perfeito porque foi feito para esfriar. Eles são perfeitos mesmo tendo funções diferentes. Nós temos que entender que vamos lidar com pessoas diferentes. Se não fosse só gênero, também tem gênio. Se não fosse só gênero e gênio, tem a cultura pré-estabelecida pelo lar de origem. E é isso que eu quero conversar com você hoje. Inspirar você a rir das coisas que você acha ruim. É ou não é? Talvez você achava muito ruim ter piolho quando era pequeno. Mas se eu falar hoje, quem teve piolho, você vai sorrir e vai dizer eu. Porque o piolho era bom? Não. Porque você ri das coisas que eram ruins. Então, seu casamento está ruim, ri dele. Certo? Eu quero inspirar você a aprender a amadurecer, porque a maioria dos problemas que temos tem a ver com imaturidade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Tem casal que entra no meu gabinete para me
E eu tenho no meu gabinete um baleiro. Lembra do baleiro? Aquele negócio com um montão de boca assim, que gira. Eu tenho lá no meu gabinete. E quando alguns casais entram me trazendo informações infantis, eu deixo eles contarem suas dores, seus traumas terríveis. E eles dizem: e agora, pastor, o que a gente faz? Eu falo: pega esse pirulito aqui e esse outro pirulito, um de morango e outro de uva. Agora vocês vão para casa, chupa o pirulito, dorme que amanhã melhora. Porque tem problema que ele é tão superficial que uma noite de sono já é capaz de solucionar. Eu já fui, uma vez, me ligaram e falaram: pastor, corre porque o rapaz está arrumando as coisas para ir embora. E eu cheguei lá, ela me atendeu assustada: pastor, o senhor aqui? Eu falei: o que houve aí? Aí ela começou a chorar e disse: ele está lá arrumando as coisas para ir embora. Aí eu falei: sério? Aí ele chegou: pastor, o senhor aqui? Eu falei: é. Eu falei: você está indo embora? Ele falou: estou. Brigamos, pastor, chega. E eu disse para ele: por que vocês estão brigando? Ele falou: por que nós estamos brigando? Eu falei: por que vocês estão brigando? Ele falou: por que nós estamos brigando, né? Aí eu falei: cara, eu quero saber qual é o motivo da briga. Ele olhou para a mulher e falou: nós estamos brigando por quê? No final da briga, ele sequer era capaz de identificar por que ela começou. E aí eu comecei a rir. E ele falou, no final, ele falou assim, quando ele não tinha mais argumento: pastor, por que nós estamos brigando? Eu não sei, eu só sei que nós estamos brigando, e é isso que é importante. Então, inspirar pessoas a conviver bem, a entender que muito do seu comportamento tem a ver com o seu treinamento de origem. E eu tenho falado isso para muita gente em diversos lugares, e se repete em tudo quanto é lugar. Eu vou desde os alfaviles desse Brasil até as comunidades carentes, desde pessoas extremamente cultas a pessoas basicamente sem cultura nenhuma. Os religiosos de todas as esferas têm dificuldade de conviver com sua família, com sua casa. Então, inspirar pessoas a aprender a lidar com gente, eu acho que é a minha função, porque eu amo gente, entendeu? Eu gosto de gente. De que tipo? De todo tipo. Eu aprendi a lidar com gente, a maturidade me fez não descartar ninguém. Eu só faço igual as companhias aéreas. Se você voa, você sabe, por exemplo, vamos botar a Azul como exemplo. Você começou a voar com a Azul. Ela diz que você é tudo azul. Mas se você continuar voando com ela, ela diz que você é topázio. Mas se você continuar com essa fidelidade, ela diz que você é safira. Mas se você continuar voando, ela diz que tu é diamante. Mas se tu começar a voar com a Gol, ela diz que tu é safira de novo. Porque eles não descartam ninguém, eles só estabelecem nível de relacionamento. Por que muitas pessoas se atrapalham? Porque tem gente que você vai se relacionar, se ele é seu amigo, se ele é seu parente, não interessa quem ele é, você tem que saber em que nível ele entra na sua vida. Tem amigo que é para viajar, mas tem amigo que se tu viajar, acabou a amizade. Porque ele não divide nada, a mulher dele não gosta de fazer nada. Tudo tem que ser feito no horário dele, sim ou não? Mas tem amigo que você não leva para sua casa, mas é bom de viagem, sim ou não? Tem amigo que ele é seu amigo, mas você não vende nada para ele porque ele não te paga, e nem compra nada dele porque ele não te entrega. E se você fizer negócio com esse tipo de amigo, a amizade acaba. Então hoje não descarta mais ninguém. Saia dessa cultura do Big Brother, do paredão. Não gostou, elimina. Não, entendeu? Nós vamos colocando, cabe todo mundo na nossa vida.
Entendeu? Tem sogra que vai para diamante. Tem sogra que é tudo azul. Entendeu? Tem nora que vai lá para o topo, mas tem que caber. O desafio das pessoas é que elas querem colocar todo mundo no mesmo, e aí elas se atrapalham. Que não dá nem filho. Você tem filho, e tem filho que tem relacionamento em níveis. Você ama do mesmo jeito, mas tem os filhos que tem um nível diferente. Aí hoje as pessoas querem, por exemplo, você tem um parente, 2017, você convidou ele para o Natal, ele fez um escândalo e acabou com o seu Natal. O que você fez em 2018? Convidou ele de novo, porque você é bom. Você é uma pessoa cheia de Deus. Você é uma pessoa perdoadora. Aí 2018, o que ele fez no Natal? Estragou de novo. E agora o que você faz no Natal de 2019? Convida de novo. Não. Fala com ele, querido, liga para ele, Feliz Natal, Jingle Bell, ho, ho, ho. Você aí, eu aqui, louvado seja Deus. Outra hora a gente se encontra num ambiente neutro. Entende? Aí sabe o que acontece? As pessoas tentam lidar de forma incorreta com seus relacionamentos, e elas vão então se aborrecendo, ficando chateadas, e daqui um dia, sabe o que elas fazem? Não quero mais ninguém na minha casa, sabe? Na igreja acabou o culto, eu viro as costas e vou embora, porque eu não gosto de confusão. Então não dá para ser crente, vai ser monge, filho. Bota uma cuequinha, vai para as montanhas do Tibete e senta. Porque se for para ser cristão, vai ter que lidar com gente. E gente é desafiador. Nós temos que viver num ambiente cooperativo. É só aprender a colocar cada um no seu devido. E qual é o lugar mais importante da vida do ser humano? Ou que um ser humano vem ocupar na sua vida? É o negócio de cônjuge. É um negócio difícil. Eu vou tentar te ajudar um pouco nisso. Porque é um troço vitalício. Entendeu? A proposta é essa. Quando você vai viver com ele? Até a próxima eleição. Até a próxima Olimpíada. Perguntaram para você. Você aceita viver com ele? Até que a morte. Gente, a perspectiva de vida do brasileiro aumentou. As pessoas estão vivendo uma... Entendeu? O pessoal chega a 70, 80. Eu estou com 28 anos de casado, a mulher ainda não morreu. Ou seja, se tomar a decisão certa, vai tudo bem. Agora, se não tomar, entendeu? O salário do pecado é a morte, a escolha da pessoa errada é o adiantamento. Entende? Então, se você aprender a lidar com gente, que gente, pastor? Tudo quanto é tipo de gente. Tudo quanto é tipo de gente tem que caber na sua vida. Você só vai colocar cada um no seu lugar. É assim que funciona. Não tente trazer todo mundo para o mesmo ambiente, porque vai dar ruim. Então, eu estou aqui falando de duas das instituições mais fortes ou principais de uma sociedade: família e igreja. Se nós colocarmos aqui o sistema educacional, ok? Quarta-feira agora, eu vou a Brasília a pedido do ministro da Educação, conversar sobre algumas questões do nosso sistema educativo. Então, deixa eu te falar, educação, família e igreja são as três instituições que estabelecem uma sociedade saudável. Por isso elas são as três mais atacadas. Se nós olharmos o que tentam inserir no sistema de educação, e principalmente no fundamental, a nossa mente não consegue entender como assuntos, certo?
tão expressivo, significativo, que deveriam ser oferecidos ao indivíduo numa idade intermediária, está tentando ser distribuído ou ensinado numa base, não tem fundamento, a não ser se nós entendermos que há uma guerra para destruir a sociedade. Por que nós vemos as famílias sendo atacadas? Porque a família é a célula mata, é a base de tudo. A academia só forma o profissional. A igreja ensina o indivíduo a aprender a palavra de Deus. Mas os valores estão na família. Hoje as pessoas me perguntam, pastor, por que as pessoas se divorciam? Eu digo, pergunta errada. A pergunta não é essa. A pergunta certa a ser feita é, por que as pessoas se casam? Porque elas só se divorciam porque o motivo, a motivação que as une se tornou mais frágil do que a força que está sendo empregada para separá-las. Por que o nosso casamento sobrevive? Porque nós casamos com a pessoa perfeita? A pessoa perfeita não existe. O segredo não é achar a pessoa certa, é aprender a amar a errada. Esse marido era o certo para a senhora? Seja franca. Foi com isso que a senhora sonhou? Isso é seu pesadelo. Não é verdade? Por que a senhora fica casada com esse homem? Porque a maturidade te ensinou a transformar este homem que aparentemente tem coisas erradas na pessoa certa. É? E agora que elas riram da gente, perguntam eu para você, marido, essa mulher era a mulher que você imaginou? Parece que tu queria casar com Raquel e casou com Lia. Era um sonho e acabou lidando com uma realidade. Então, amadurecer, entender, certo? Que essa estrutura familiar, a nossa ou a igreja e o nosso sistema educativo são as três instituições extremamente atacadas. Então, se fortalecermos a família, a base, treinarmos bem essa garotada que está chegando agora, que a maioria hoje, nós não temos filhos, nós temos hóspedes, eles moram lá na casa da gente, não peça nada a eles, que eles ficam chateados, porque eles param caro para morar lá, não quer muita conversa, porque tem muita coisa para fazer. Você pede para fazer qualquer tarefa, eles acordam meio-dia, cansado. Eu acho que sonhou que está trabalhando, deve ser. O cara que acorda meio-dia, cansado, ele sonhou que estava trabalhando. E só isso já cansou ele. Certo? Eles se fortaleceram, obtiveram muita informação, conteúdos diversificados e dos piores possíveis. Esse dia alguém falou para mim assim, pastor, essas crianças são inteligentes demais. Falei, que nada, rapaz, nós também éramos. Que é isso? Falei, éramos sim. A gente fazia a mesma coisa, só que com o nível de informação que nós tínhamos. É ou não é? É. Hoje, olha a diferença. Você provavelmente viu seu pai fazendo algo de errado. Você falava assim, está errado? Senão você não tinha dente. Você tinha prótese. Hoje eles podem falar conosco, sim ou não? Sim ou não? Claro que fala. A estrutura acabou mudando. E o que as pessoas tiveram dificuldade? Em se adaptar. Então eu peguei alguns textos com vocês, assim vai ser com anestesia, rapidinho. Quando acabar você nem sentiu, já está feito. Lucas 14, 28. Você tem uma Bíblia? Abra aí, Lucas, capítulo 14, verso de número 28. Ele nos diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar,
todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra, ou indo a guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, ele manda embaixadores e pede condições de paz. Eu quero fazer algumas aplicações disso, inicialmente falando sobre a formação familiar. Quem aqui ainda não casou, levante a mão. Isso, pessoal solteiro. Isso, você está num dos lugares mais importantes da sua vida hoje, para obter essas informações. Por quê? Vocês ainda estão livres. E o pessoal que casou? Bom, o pessoal que casou, meu sentimento. Certo que você vai ter que obter habilidade para lidar. Então deixa eu explicar algumas coisinhas, falar primeiro. Esse texto está dizendo o seguinte: quando alguém quer fazer algo e pretende levar isso até o fim com sucesso, quando esse alguém quer entrar em algo que ele sabe, certo, que é algo muito sério, esse alguém conserva valores e princípios, certo, que tragam responsabilidade para a decisão que vai ser tomada. Eu costumo dizer que há 3 máximas na vida de um ser humano. Primeira, é onde eu vou passar a minha eternidade. Isso para mim é fundamental, porque a vida aqui é transitória. Segundo, minha missão, o que é que eu vim fazer aqui nessa terra? Até porque minha identidade está entrelaçada à minha missão. Quanto mais rápido eu descobrir o que eu vim fazer, mais rápido eu vou descobrir quem eu sou. E terceiro, com quem eu vou viver minha vida aqui nessa terra. Escolher a pessoa que vai viver com você até que a morte o separe deve ser, certo, algo feito com muito critério. E você que já casou só vai levar assim como um nível de informação. Já já eu vou chegar, estou falando para quem não casou. O que a Bíblia fala sobre isso? Olha só. Quando é para escolher alguém, eu gosto da parábola das 10 virgens. Porque o noivo vem pegar uma noiva, lembra disso? Quantas noivas tem? 10. 5 está com a lâmpada acesa. 5 está com a lâmpada apagando. O noivo pega qual? As que estão com lâmpada? O que a Bíblia está me ensinando, solteiro? Não pegue ninguém no escuro. Sim ou não? Se o noivo só pegar a mulher de lâmpada acesa, a mensagem bíblica é: não pegue ninguém no escuro sem conhecer. Porque é extremamente importante a escolha que você vai fazer, alguém que vai viver com você por resto da sua vida. Hoje eu sou casado há 28 anos, eu vivo mais com a minha mulher do que vivi sem ela. Então é um assunto muito sério. Por exemplo, eu fui treinado, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, em famílias diferentes. Isso para mim foi muito bom, porque eu acredito que Deus estava me preparando para o ministério que Ele iria me dar. Mas isso foi muito ruim, porque treinados em ambiente diferente, eu nunca consegui ter um padrão de comportamento. Tinha lares que podia utilizar um tipo de vocabulário, mas se eu usasse no outro, eles me mandavam embora. Tinha lares que eu podia comer o que quisesse, tinha lares que tinha regra para comer. Tinha lares que eu podia deixar a cama desarrumada, que tinha gente para arrumar. Então eu nunca consegui um padrão, certo? E por nunca conseguir esse padrão, as pessoas me mandavam embora. E eu acompanhei em muitos lares situações muito difíceis, principalmente relacionamento entre sogra e nora, sogra e genro. E aí o que aconteceu? Eu cresci, seja maduro para entender o que eu vou falar. Eu cresci achando que ter sogra não era legal.
Ter sogra é legal? É, mas eu cresci, porque a cultura que me formou, o que eu vi, o que eu visualizei, é isso que você tem que entender. Tem gente que vai viver com você, que recebe hoje uma influência muito forte, comportamental, de situações, de convivências, de valores, de horários, de princípios, que deveriam ser vistos antes de você casar. Eu botei na minha cabeça novo que eu não queria ter sogra. Então eu estabeleci um critério para escolher uma mulher. Não podia ter mãe viva. Você pode achar isso um absurdo, e eu respeito, porque é absurdo para você. Entendeu? E eu então conheci uma moça. Começava a namorar, e aí eu perguntava: e sua mãe, como é que vai? Sua família? Aí ela falava: nossa, minha mãe vai bem e tal, não sei o quê, meu pai tem tantos irmãos. Tá? Um dia eu conheci uma moça. E aí, depois de me relacionar um tempo, eu falei com ela: e sua mãe? Ela falou: Cláudio, minha mãe é falecida. Eu falei: oxe, meu sentimento. Poxa, sinto muito, né? Mas depois de dizer isso para ela, eu pensei: pode ser essa. Não tem mãe. Quem sabe? Foi com ela que eu casei. O que você quer dizer? O que você quer dizer com isso? Porque se você vai casar, procure ver se a pessoa tem coisa que você não tolera. Não se preocupe com as qualidades das pessoas que você vai casar, porque se tem um negócio fácil de nós nos adaptarmos, é qualidade. Agora, dá uma olhada nos defeitos. Vai casar? Faz uma pesquisa de campo. Procura saber quem namorou ela. Vai lá. E fala: você namorou a Marcinha? Pois é, quem está namorando agora sou eu. Eu soube que você terminou com ela. Por quê? E você já vai saber o motivo por qual acabou. Porque às vezes, certo? Conversa com a mãe dela, vai um dia na casa dela, de manhã cedo, e fala para a mãe dela: chama ela aí. Mas o que você veio fazer aqui essa hora? Eu vou ver o que vai acordar comigo. Você precisa saber se o cara gosta de trabalhar, quais são as pessoas não sabem nada sobre a outra, se casa totalmente no escuro. Aliás, é assim. Esse é um problema dessa geração. A nossa geração era mais ou menos assim: nós víamos, sentíamos, avaliávamos e depois fazíamos. A geração de hoje, ela vê, sente, faz e depois é que avalia. Entendeu? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos? Que precisamos entender que é algo muito sério. Então vai casar? Se você quer casar, vai lá, dá uma olhada, conversa, vê valores, faz tudinho, não se case no escuro. Hoje me parece que as pessoas fecham os olhos e se casam. E depois abre os olhos. O que eu fiz? Casou. A regra é a seguinte: antes de casar, abra os olhos. Depois que casou, fecha os olhos. O que passou, passou. Se você usar esse padrão, provavelmente vão passar coisas bem pequenas. Nós temos aqui entender, certo? Que fortalecer a nossa família é o importante. Então, se você vai casar, estou começando falando para os solteiros. A Bíblia diz assim também: não vos prendais a um jugo desigual. Procure escolher alguém que professa a mesma fé que você. Isso por si só, não é garantia de sucesso. Você sabe que não é. Mas ajuda muito no conjunto. O católico casando com o católico, o espírita com o espírita, o muçulmano com o muçulmano, o macumbeiro com o macumbeiro, o protestante com o protestante. Por quê? Porque estar junto é muito importante. Salmo 133, Deus ordena a bênção onde há união. Talvez você tenha levado o que eu falei somente para um ambiente religioso, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de fazer tarefas em conjunto. Por exemplo, o católico, os dois vão para a paróquia. Olha que legal. Um segura o terço, o outro reza a Ave Maria. Estão juntos. O espírito, os dois vão para o salão. Um leva a toalha branca e o outro um copo com água.
Os protestantes, os dois vão para a igreja. Um leva a Bíblia e o outro vai expulsando os demônios. O macumbeiro, os dois vão para a encruzilhada. Um segura no pescoço da galinha, o outro corta. Os muçulmanos, os dois vão para o atentado. Um monta a bomba, o outro explode. Mas pelo menos eles estão juntos. Você está pensando que isso é brincadeira? Deixa eu te falar. Eu trabalho com casais. Em alguns eventos meus, eu boto mesa para 2. O encontro não é de casal? Então eu boto mesa. Eu queria só que você pensasse se isso acontecesse com você. O que eu faço? Eu faço assim, ó, mesa grande com 2 cadeiras. A mesa cabe 4 ou 6, mas eu boto 2. Dá pouca gente e ele chega. Senta o casal. Só tem 2 cadeiras. Aí chama o pessoal da minha equipe. Não pode juntar? Não pode, um conta de casal. Aí é que meu amigo está ali com a mulher dele. Mas não, é para você conversar com a sua. Porque se eu botar você na mesa com outro, você conversa com o marido da outra. E a outra conversa com a mulher do outro. Ou com a sua. E aí eles ficam olhando um para o outro. E aí eu pego a palavra. Ó, quem aqui gostaria de juntar? Mas sabe por que você quer juntar? Porque você tem dificuldade. Gente, tem coisas que acontecem conosco que nós nem notamos. Sabe? Então, tarefas em conjunto. Eu sei que é difícil, porque tem coisa, por exemplo, tem coisa que eu não gosto. Minha mulher gosta de ir no cinema. Eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto. Eu tenho labirintite. Aquele telão. Ainda ela gosta de 3D. Bota aquele óculos de mim, os bichos pulando. Tá eu desviando. Mas ela ama. E aí de vez em quando eu vou. Por quê? Porque eu gosto? Não, porque ela gosta. Às vezes eu fecho os olhos. Quando você já está me dando assim, um embrulhando. Aí ela fala, você está gostando? Eu falei, nossa, legal, né? Esse negócio está muito bom, menina, ainda bem que você me trouxe. Que isso? Quando acaba o filme, eu saio, os olhos dela estão brilhando, brilhando, brilhando. Nossa, Cláudio, obrigado porque você veio. Eu falo, nossa, sempre que eu puder, eu venho. Você está rindo, mas isso é muito importante, certo? Outra coisa, quando alguém vai formar uma família, você descobre que ele já teve uma antes. Pode ter sido uma no orfanato, pode ter sido pode ser onde for, estruturado ou desestruturado. Ou seja, a pessoa que vem para se unir com você, nem sempre ela vem forte. Mas você pode ter certeza que ela vem diferente. Por quê? Porque cada lar, por exemplo, solteiro, vou te explicar algumas coisas para te ajudar. Levanta a mão, um solteiro, só para eu aqui. Aqui, você aqui, campeão, qual é o seu nome? Alexandre. Alexandre, você é solteiro? Como é que você dorme? Você dorme do jeito que você quer. Sim ou não? A hora que você quer. Com a televisão ligada, desligada, luz acesa, telefone em cima da cama, com ar-condicionado. Você dorme pelado, vestido, com a cabeça para cima, com a cabeça. Sim ou não? Casa, Alexandre. Não casa que você vai descobrir que um troço tão simples como dormir. Amor, eu vou deitar agora. Eu preciso falar com você. Você ri? É ou não é? Tem uns que gostam de dormir com telefone. E aí quando o outro está pegando no sono, parece que o Satanás acende. Aí ele diz assim, apaga isso, tira isso de cima da cama. Ó, tá roubando meu sono. Estira. Não, eles botam para vibrar e vira.
Quando o outro está quase pegando no sono, zum! Você está rindo? Solteiro de novo, levante a mão, mais um solteiro. Seu nome? Rebeca. Preste atenção, algumas dessas pessoas aqui gostam de dormir juntinho, assim, agarradinho, com as pernas entrelaçadas, abraçado. Quem gosta de dormir assim, levanta a mão. Ah, muito bem. Quem aqui se encostar a mão em você, te agarrar, dá uma coceira em você assim, um troço, levanta a mão. Provavelmente quem levantou a mão agora é casado com quem levantou a mão antes. Porque senão Satanás fica sem material de trabalho, não é? Eu conheço gente que se casou para dormir, agarrar e nunca conseguiu, porque o outro... Você quer ver? Quantos aqui, eu estou falando só de dormir. Olha que eu nem comecei a dificultar as coisas. Escute só. Quantos aqui gostam de dormir com tudo escuro, de escuro, de escuro, de escuro, de escuro? Levanta a mão, baixa a mão, a turma das trevas. É do escuro, só troquei o nome, trevas e escuridão. Estou chamando ninguém de nada não. Quantos aqui, se no ambiente de dormir tiver tudo escuro, de escuro, de escuro, te dá uma fobia que parece que tu está cego, que tu precisa com um ponto de contato com a vida? Levante a mão. Isso, eu também preciso. Lá em casa a mulher é das trevas, eu sou da luz, porque disse Deus, haja luz. Sim? Olha só, tem alguma coisa de errado? Não. Tem gente que foi treinado para dormir 8, 9 horas da noite. Tem gente que 8, 9 horas da noite nem jantou porque não tem fome. Sim ou não? E não tem nada de errado nisso. Pessoas enfraquecem seus relacionamentos porque são incapazes de entender que estão convivendo com gente que simplesmente tem uma cultura familiar, uma base estrutural familiar diferente. Então começa a criar verdadeiros monstros. Começa a dizer, há uma incompatibilidade de gênero, nós não conseguimos nos entender, porque ela é muito diferente. Você não sabe o que é diferença. Você não sabe. Se você conhecesse eu e minha mulher, pensa em duas pessoas. Sou eu e ela. Muito diferentes, certo? Mas nós aprendemos que o que é a diferença? A diferença, quando eu descobri a cultura que ela foi treinada, porque o lar ele é pedagógico, ele tem a sua didática. Quer ver? Olha só. Vamos fazer um café? Fazer café, a gente coloca água para ferver, sim ou não? Coloca o pó na água. Uns dizem sim, outros dizem não. Vamos tentar fazer de novo o café. Vamos fazer o café? Coloca a água para ferver? Sim. Coloca o açúcar na água? Sim. Tá ruim da gente fazer esse café, hein? Se eu fizer o café, colocar o pó na água, jogar a água com pó no coador e depois adoçar, é café? Se eu colocar o pó no coador, o café, o açúcar na água e jogar a água no coador, o que é que eu fiz? Sério? Então diga para quem está do seu lado assim, eu vim aqui hoje para descobrir que você não tem defeito, você só faz as coisas diferentes de mim. Você consegue entender isso? Nós precisamos amadurecer e entender isso. Vamos supor, um homem, ele foi treinado numa casa gourmet.
A avó dele cozinhava, a mãe cozinhava, as irmãs cozinhavam, as tias cozinhavam. Ele cresceu comendo do bom e do melhor. Ele casa e quer prosseguir, mas ele esqueceu uma coisa muito simples de descobrir se a mulher que ele escolheu para casar gosta e sabe cozinhar. Aí ele vem: pastor, olha só, o senhor não acha um absurdo uma mulher não gostar de cozinhar e não fazer nada? Eu digo: acho. Então o senhor fala com ela. Aí eu vou falar com ela: ô minha querida, quando foi que você parou de cozinhar para esse homem? Ela diz: pastor, o senhor não está entendendo, eu nunca cozinhei, eu não fui treinada para isso. Aí eu olho para ele e digo: mas ela nunca cozinhou, por que você quer que ela cozinhe agora? Aí ele disse assim: mas eu pensei que depois que eu ia casar, ela ia cozinhar. Você casou pensando que ela ia fazer um troço que você não sabia que ela fazia, você falou sim. Hashtag chupa essa manga, irmão. Você tratou de forma leviana, você tratou de forma superficial valores que para você eram fundamentais. Então não reclama. Se você foi irresponsável, entendeu? O problema é seu. Agora eu quero te separar. E o problema não é divórcio, o problema é novo casamento. Isso é que mais me bagunça a minha ideia. Porque você quer ver? Vai atravessar a rua com uma pessoa que infartou. Ou vai atravessar a rua com uma pessoa que foi atropelada. Você vê. Cuidado, hein? Atravessa aqui não, atravessar na faixa. 2 anos atrás fui atropelado, quase morri. Vamos lá para a faixa. Então vamos para a faixa. Espera fechar, hein? Sinal fechou. Vamos embora. Não, vamos embora não, porque tem gente que passa com o sinal vermelho. Porque quem foi atropelado tem um medo de ser de novo. Ele quer ser? Não. O cara que infartou, vai almoçar com ele. Tira essa gordura. Vamos ver a acidez disso. Olha aqui, não come isso, come folha, come. Esse dia eu fui almoçar com um cara. Cara, eu falei: meu amigo, meus ancestrais não criaram arco e flecha para correr atrás de um repolho. Dá licença, eu respeito você, entendeu? Mas me deixa quieto. Me deixa quieto, senão a gente não vai conseguir almoçar mais não. Tudo que eu vou comer faz mal? Cara, parecia um coelho. Então eu te pergunto: o cara que infartou, ele quer infartar de novo? Mas o cara que divorciou quer casar de novo? E sabe você que estatísticas dizem que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro? Eu fui tentar descobrir por quê. Porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Então elas toleram no segundo o que não toleravam no primeiro. Gente, você está rindo de você mesmo ou de alguém que você conhece? Quando nós entendemos que as pessoas vêm com o seu jeito, com sua maneira, com seus valores, e isso vai se apresentar no nosso relacionamento, nós vamos nos fortificando. O que eu faço com as informações? Ou melhor, o que você faz com as informações que eu dou? E o que eu faço com essas informações? Quando eu vivo as minhas crises, os meus problemas, eu lembro daquilo que eu falo. É assim mesmo, Cláudio. Assim mesmo. Você lembra o que você falou para os outros? Agora chegou a hora de pregar para você. Faça igual o salmista, comunicação intrapessoal. Fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Conversa com você mesmo. Sim, é maturidade que fortalece. Um dia eu levei minha esposa para Balneário Camboriú, desci no saguão para comprar alguma coisa. Quando eu voltei para o quarto, ela estava uma pilha de nervo. Uma coisa assim de 10 minutos. Quando eu cheguei, eu olhei e falei: o que houve? O que é que houve? Um absurdo. Falei: absurdo? O que é que houve, menina? Fala comigo logo.
O nosso filho está dando um almoço no domingo e nem me chamou. Bom, nosso filho foi ele que tinha nos levado no aeroporto. E domingo ia ele que ia nos buscar. E no domingo ele sabia que a gente não ia estar lá. Então eu pensei com a minha cabeça: por que será que esse menino não nos chamou? Provavelmente porque eu não iria. Mas aí pergunto eu para as senhoras e digníssimas: se eu respondo, que é isso? Está vendo? Foi ele que nos levou. Lógico que não nos convidou, porque nós não estávamos lá. O que ela ia falar? Não quero saber, mas tinha que me chamar, porque é uma falta de consideração não me avisar. Então eu ia trocar os 6 por meia dúzia. O que eu fiz? Olhei para ela e falei: eu vou resolver isso de outra forma. Vou falar uma coisa para você, filha. Filho é isso. É assim que faz com a gente. Por isso que quando você quer que eu ajude, eu questiono. Porque faz um almoço na casa deles e não nos chama. Ela olhou para mim e disse: calma, Cláudia, eu acho que é porque nós estamos viajando. Então você pode resolver seus conflitos de uma maneira onde as crises sejam sim ou não? Você só vai precisar de um pouco de maturidade. Então entenda que a pessoa é diferente. E isso é muito legal se você souber apresentar, certo? Deixa eu usar mais um texto. Mateus, capítulo 7, verso 6. Mateus 7, verso 6. Isso é algo que você aprender vai te ajudar bastante a te fortalecer. Não deis aos cães as coisas, nem deitei aos porcos as vossas, não aconteça que as pisem com os, e voltando-se vos, preste atenção. Isso é um texto muito interessante, porque é uma orientação para nós. Eu quero ficar aqui com o momento que ele diz: não deiteis aos porcos as vossas pérolas. Quando eu me deparei com isso, eu estava me preparando para falar no ambiente de casais. Eu tenho um culto de casais na igreja, uma vez por mês, certo? Eu estou montando uma clínica contra divórcio e eu estou fundamentando, já preparando pessoas para que a gente possa treinar para me ajudar nessa estrutura. E eu olhei, isso me saltou para falar de família. Não dê aos porcos as vossas pérolas, porque eles vão pisá-las e depois ainda vão voltar e te atacar. Eu descobri que o texto está dizendo nada mais, nada menos, que muitas vezes eu sou o dono das pérolas e muitas vezes a minha mulher ou os meus filhos são os porcos. Muitas vezes eles são os donos das pérolas e o porco sou eu. Porque o que o texto está dizendo é que eu devo descobrir qual é a pérola do outro e não dar a ele a minha pérola. Porque o que tem valor para mim e que é muito especial para mim e que é muito significativo para mim, pode não ser para minha esposa. Por que muitas famílias se atrapalham? Porque o homem faz o melhor para a sua esposa, oferece para ela a sua, mas não é a pérola dela.
Por que que pais, muitas vezes, olha, eu dei tudo para o meu filho. Tudo o quê? Esses dias um vizinho meu, milionário, ele disse: Cláudio, eu vou pegar essa fazenda. Ele tem uma fazenda do lado do meu sítio e diz: eu vou preparar essa fazenda, eu vou estruturar essa fazenda e eu vou dar essa fazenda de presente para minha filha. Eu perguntei a ele: sua filha gosta de fazenda? Gosta do campo? Quantas vezes a sua filha vem visitar a sua fazenda? E aí ele acordou. Ele descobriu que ele estava dando e que queria dar para a filha nada mais, nada menos, não o que a filha amava ou gostava, mas sim o que para ele era valioso. Hoje o que as mulheres fazem? Dão as suas pérolas para os seus cônjuges. Quando ele vai falar alguma coisa ou esboçar para ela o que ela deveria fazer, porque o que ele está dizendo não é o que você faz para mim não tem valor, não é isso. O que ele está dizendo é: você está deixando de fazer coisas que são valiosas para mim. Aí o que elas fazem? Elas se agarram às suas pérolas e saem em sua defesa, na mão com provas de tudo aquilo que faz, de toda a dedicação, de todo o respeito e de todo o carinho. O que acontece com seu marido, que nesse momento é o porco, que não reconhece sua pérola. Ele pisa, porque para ele não tem valor assim o quanto você acha. E se você tentar defender-se, ele ainda avança em você e os conflitos existem. Então qual é o segredo de fortalecermos? Descubra qual é a pérola da sua esposa. Eu por muitas vezes tive muita dificuldade para dar presente para minha mulher, mas eu errava. Eu ia numa loja fantástica, comprava um presente carérrimo, certo? Porque é minha mulher, para valorizar. Ela pegava e fazia assim: obrigado, Cláudio. Um dia eu chamei e falei: filha, a partir de hoje eu não vou dar mais presente, porque não tem emoção em você, sabe? Ela falou: Cláudio, mas você compra porque eu não gosto. E eu falei: mas eu não sei o que você gosta. Eu falei: então a partir de hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o dinheiro, eu te dou e você compra. Tá bom. Eu passei a dar o dinheiro, aniversário, Natal, Dia das Mães, mas ficou tão chato que eu voltei atrás e falei: filho, faz o seguinte, me diga, tem alguma coisa que é a sua pérola, que se eu comprar eu não erro? Ela disse: tem. Eu falei: então fala. Ouro. Você me dá uma pulseira de ouro, um cordão de ouro, um anel de ouro, porque eu amo ouro. E eu, ingênuo, perguntei: querida, mas eu posso te dar uma peça que você não goste? Ela disse: isso não é problema, eu derreto e faço o que eu. Então hoje você tem que descobrir qual é a pérola do outro. Descubra a pérola para a pessoa e não dê para ela a sua, porque ela não é obrigada a obter o mesmo valor que o seu. Hoje muitos relacionamentos se enfraquecem. Por quê? Porque um fica dando o melhor de si para o outro. Isso está ultrapassado. Ofereça para o outro o que ele acha que é o melhor. Pegue seu filho, passa a observá-lo e descubra o que é pérola para ele. Ou então você vai terminar num relacionamento frustrado dizendo: esse menino teve tudo que eu não tive, estudou no melhor colégio, olha o tênis que ele usa, olha o smartphone que ele tem, ele já viajou tantas vezes para não sei aonde. E talvez tudo que você deu a ele, deu sem perguntar. Você deu o melhor que você achava, mas que para ele não era o melhor. Aprenda, descubra a pérola da sua esposa, a pérola do seu marido, a pérola da sua sogra, a pérola dos seus irmãos, a pérola dos seus amigos. Descubra. Quem aqui gosta de um chuchu com camarão que para você é pérola? Levanta a mão. Aí um chuchuzinho com camarão, que beleza. Mas suponhamos que você me chamasse para almoçar na sua casa. Qual é a sua pérola?
Chuchu com? Não faço para mim. Porque minha pérola é frango com quiabo. Porque tem gente que chama o outro e dá a pérola dele. É ou não é? Então muita gente se atrapalha no que diz respeito a isso. Descobrir, certo? A pérola do outro é algo importantíssimo para fortalecer, que você começa a fazer o que é importante para os outros. Já me dei muito mal nisso com o meu relacionamento. Eu sou o primeiro pastor na minha família, certo? Como eu disse no começo, meu pai casou 8 vezes. Eu aprendi a ser marido e homem com a palavra de Deus. E hoje eu posso dizer a você, não tem casamento perfeito não, até porque eu não acredito nisso. Ah, pastor, a gente não briga mais, acabou o casamento. Se vocês não brigam mais, como é que não briga? Brigar é um negócio do casamento. Ué, pastor, você acha que casal tem que brigar? Gente, o melhor do casamento é as pazes. Se não tem briga, não faz as pazes. Pensa, o momento mais extraordinário é depois. Agora, o que é casamento perfeito para mim? É casamento onde os intervalos das brigas são longos e a intensidade é fraca. Por exemplo, no começo você brigava todo dia. Casamento ruim. Tacava faca. Isso. Xingava a mãe. Isso, casamento ruim. Depois você passou a brigar assim, uma vez por mês. Ó, já melhorou. Brigava todo dia. Evoluiu. Trocou a faca por uma panela. Ao invés de xingar a mãe, já xingava uma tia. Depois você evoluiu, começou a brigar de 6 em 6 meses. Olha que coisa linda. Agora tacava almofada. Já xingava uma prima de 3º grau. Então entenda bem, as divergências, elas sempre vão existir, porque sobre nós tem uma qualidade, indivíduo. O indivíduo é incomparável, inconfundível, não tem ninguém igual a você. No treinamento, só mais 2 coisas para eu terminar essa parte, já estou falando isso, não me deu horário. E se deixar, eu termino que hora? Não, fala sério. 10? Tem 10 minutos, é porque eu falo muito. Eu estou falando tanto, gente. Ó, eu saí para pregar na quarta, preguei em Ipatinga, fui fazer um evento num teatro, depois fui para Valadares, depois vim para cá e daqui para Cascavel. Mas aí, graças a Deus, a gente de Cascavel acabou caindo e daqui eu vou para casa. Eu estou pregando tanto que esses dias eu cheguei em casa, olhei para minha mulher e falei, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A minha mulher falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto? Não, na verdade. E está tudo certo. Mas é a dinâmica, certo? Eu sei que é muita informação e pouco tempo, mas aqui, se eu não passar da hora, eles me trazem de novo. Então, 10 minutinhos e eu termino. Eu queria que você entendesse a importância de fortalecer, de tornar um ambiente coeso. E uma das coisas que pode ajudar muito nisso, você fortalecer. E não apenas a família, mas todas as suas áreas relacionais, é comunicação. Fala com quem está do seu lado, é conversando que a gente se desentende. Pensa num negócio difícil é conversar com a família da gente, principalmente o homem e mulher. Primeiro porque o ambiente de conversa masculina é diferente do feminino, sim ou não? O homem fala sem olhar. O nível de atenção de um homem no diálogo é horroroso para uma mulher. Se tivesse um homem aqui me falando um negócio muito sério, ó como é que eu escutaria. E o outro sabe que eu estou escutando porque ele é homem. Porque para um homem falar assim, ó, o cara fala, rapaz, que cara esquisito.
Fica olhando para mim direto, rapaz. Eu, hein? Agora, preste atenção, mulheres conversando. Uma conversa, a outra fica assim, ó. Que absurdo, nossa, que isso? Sério, garota? Oi, amiga. Oh, fiquei bege agora. Aí a mulher vai conversar com o... Pensa que ele é mulher também. Então entenda que homem, outra coisa. Homem vai falar de um problema. Querida, chega aqui. As coisas apertaram esse mês. O dinheiro está curto. Vamos ter que ver alguma coisa que não vai dar para pagar. Vai ter que ficar para o mês que vem. E vamos ter que dar uma olhada e esse reposicionamento aí. Porque as coisas deram um apertado. O que é que ele está falando? Dinheiro. A mulher. Amor, meu carro furou o pneu, menino. Tem que pintar o cabelo. Mamãe está doente. A filha da vizinha fugiu, amanhã tem culto. O cara pensa. Ela quer me falar do mundo. Ambientes de outra coisa, regrinha básica. Repita comigo, nunca fale quando estiver nervoso. Ficou nervosa, ficou nervoso, cala essa boca. Porque você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio e tu não pensa naquilo que tu... Por isso, que quando a senhora fica nervosa num ambiente, o seu marido fala assim, fala baixo, não grita, não precisa gritar. Não precisa, fica quieto, está me envergonhando. E ela fala assim, não estou gritando, eu estou calma. Ela está gritando sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Porque ela está? Isso aí. E ele, depois que falou aquele montão de coisa nervosa, que a senhora... A conversa acaba, a senhora fala para ele. Eu só queria entender, sabe? Por que você falou aquilo comigo? Ele olha para a senhora e diz assim, eu falei isso? Você está ficando? Eu não falei? Ele falou? Falou! E não lembra por quê? Porque é um cínico. Um dissimulado, não. Ele não lembra porque ele estava nervoso. Outra coisa na comunicação, evite ironia. Tem gente que é expert. Amor, mamãe está vindo aqui. Sério? Meninos, vovó está vindo. Soro antiofídico com fartura. Isso quando nas altas discussões, um dos dois resolve tomar a seguinte decisão. Se calar. Conversa truncada, pejorativa, agressiva. Normalmente mulher que faz isso. Ela fala assim, acabou, chega. Ele, não vai falar nada não? Ela fala, não. Você está certo. Não. Você está certo, errado aqui sou eu. Quando alguém falar isso, dá vontade de você fazer o que a pessoa fala? Um sentimento assim de Jason com Fred Krueger. Porque ninguém, sabe? Você pode fortalecer, porque se nós fortalecermos a família, nós vamos trazer para a igreja gente que sabe lidar com gente, porque igreja é corpo, sim ou não? E corpo tem que viver junto. Você quer ver o que é corpo de corpo? O que o seu dedo tem a ver com o seu olho? Nada, né? Mas não faz parte do corpo? Então enfia o espinho no dedo e vê quem corre para lá. O olho. Sim ou não? E quando cai um cisco no olho, quem é que corre para lá desesperado? O dedo. Pega um ônibus lotado no horário do rush, 2 horas em pé. O que seu traseiro está falando para as pernas? Senta aí, filha, que eu não estou aguentando. Seus olhos começam a monitorar para ver se há indício de alguém que levanta.
Alguém levanta, você senta, o traseiro fala para as pernas, aleluia. Né? Ou as pernas falam para o traseiro. Aí você vai fazer uma viagem, 5 horas de carro, o traseiro está formigando. Aí ele fala para as pernas, lembra aquele dia do ônibus que eu sentei? Levanta aí um pouquinho, poxa, que eu não estou aguentando não. Está tudo fisgando aqui. E aí, os olhos monitoram a estrada, acham uma lanchonete, um restaurante, para. E aí, as pernas se levantam e o traseiro diz, muito obrigado. Ele diz, a recíproca é verdadeira. Então, se treinarmos gente para ser forte, e gente forte, gente que aprende a colocar pessoas em seus níveis. Então, marido e mulher que estão aqui presentes, só marido e mulher, estão juntos. Fique de pé nesse momento. Só o marido e a esposa. Se você que está avulso, fica quietinho. Fique de frente assim, marido e mulher, assim, de frente, olhando um para o outro. Preso olhando para predador. Fala para sua esposa, só os homens assim, olha, eu te amo, sou casado com você para sempre. Já te machuquei, por isso preciso do seu perdão. Vou com você até o fim, porque Deus me deu você. Você é uma bênção na minha vida, e eu te amo com todas as minhas forças. E eu tenho planos para nós dois ainda hoje. Dá um beijinho na sua esposa. Agora é a vez da senhora. Olha para seu marido e diz para ele assim, eu também te amo, vou com você até o fim, já também te machuquei e preciso do seu perdão. Foi Deus que me deu você. Nós não temos rota de fuga, não temos saída de emergência, nós estamos juntos. E hoje você deu sorte que eu estou facinha, fala. Agora todo mundo de pé. Glória a Deus. Segure na mão da sua adversária. Segure aí agora. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que muitos dos teus filhos vão se lembrar e rir juntos quando as crises vierem e teu Espírito Santo os fizerem lembrar daquilo que ouviram, que viveram, que experienciaram nesses lugares. Muito obrigado a Deus por cada lar aqui representado, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, porque nós estamos envolvidos num projeto que é teu, ó Pai, que é a família, e também estamos envolvidos na tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, ó Pai, continua sustentando, agindo, movendo, trabalhando, salvando, e nós somos agentes. Continua conosco, Senhor, nessa jornada. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esta igreja que completa 50 anos. Muito obrigado por todos os presbíteros, todos os pastores. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Jeremias. Muito obrigado pelo departamento de família. Continua agindo, movendo, fazendo. Que casais saiam daqui nessa noite uma versão atualizada, e saiam aqui, ó Deus, como um smartphone, uma versão melhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe, muito obrigado.